A delação de Mauro Cid ela foi fatal para o Bolsonaro. Foi graças a essa delação que a Polícia Federal embasou toda a operação de busca e apreensão contra Bolsonaro e seus antigos aliados. Só que Cid vai ter que prestar um novo depoimento, porque existe a suspeita que ele tenha omitido algumas informações na delação, informações bombásticas contra Bolsonaro. E é melhor ele esclarecer esses pontos em um depoimento futuro, ou vai perder todos os benefícios obtidos com o acordo de delação. As informações que a Polícia Federal quer obter são referentes a financiamentos aos atos antidemocráticos, porque existe a suspeita que dinheiro da Presidência da República tenha sido utilizado. E agora nós podemos começar a entender um pouco melhor por que os eventos de Bolsonaro foram fiascos em 2023. Falta de patrocínio? O que você acha disso tudo? Cid vai ser mais fatal com Bolsonaro? Os fiascos de 2023 foram por falta de patrocínio? Se você quer o depoimento bombástico do Cid, deixa o like e se inscreva no canal. A delação do Mauro Cid, como nós falamos aqui no canal, desde a época que ela foi anunciada, foi fatal para o Bolsonaro. Porque foi graças a essa delação premiada de Mauro Cid que a Polícia Federal conseguiu embasar toda a operação de busca e apreensão contra Bolsonaro e seus antigos aliados. Porque Cid foi descrevendo o papel de cada integrante dentro da organização criminosa comandada por Bolsonaro, existente dentro do Palácio do Planalto, para atacar as instituições republicanas. Atacar o STF, atacar o TSE, atacar adversários políticos e outras instituições, como o IBAMA, por exemplo. Bolsonaro tinha vários núcleos que ele comandava, ou que ele, pelo menos, dava liberdade para os seus ministros ou para seus asseclas atacarem. E tudo isso era muito interligado, a gente sabe disso tudo. Por exemplo, o caso do Marcos Toval, que queria usar equipamentos da ABIN para espionar o Alexandre de Moraes. Isso pode ter a ver com a BIM paralela. E Bolsonaro permitia tudo isso e foi graças à delação do Mauro Cid que a Polícia Federal conseguiu embasar essa busca e apreensão. Só que Mauro Cid pode ter esquecido ou pode ter ocultado algumas informações que são informações muito relevantes e bombásticas para o Bolsonaro. Uma informação que o Mauro Cid ele ocultou foi justamente o vídeo. O vídeo da reunião ministerial, mostrando todo o absurdo que era o governo Bolsonaro, propagação de teorias conspiratórias, uma situação simplesmente patética. Mas foi graças a esse vídeo que o Mauro Cid não havia fornecido a informação para a Polícia Federal, mas foi encontrado na casa dele que também houve a operação de busca e apreensão. O advogado do Mauro Cid disse que o Cid esqueceu de fornecer essa informação. Será? Pode ser. Só que se for comprovado que Cid omitiu informações relevantes, ele pode perder todos os benefícios que ele obteve no acordo de delação premiada. Então um novo depoimento do Mauro Cid vai ser feito nos próximos dias, né? Vou dizer nas próximas horas nem nas próximas semanas, nos próximos dias, para poder preencher algumas lacunas que ficaram abertas. E essas lacunas, elas são simplesmente bombásticas, pessoal, bombásticas. Segundo informações da Malu Gaspar, do O Globo, o esclarecimento que a Polícia Federal quer priorizar é com relação a uma promessa de Cid de dar 100 mil reais para um outro militar, para participar, organizar atos em favor de Bolsonaro que poderiam ser culminados ou resultados no 8 de janeiro ou em outras manifestações antidemocráticas. Então aí está um ponto importante. E Cid não deu essa informação durante a sua delação premiada. Todas essas informações de financiamentos foram obtidas depois com as buscas e apreensões e mensagens que foram coletadas posteriormente. Então Cid prometeu 100 mil reais a um militar. Outros atos de Bolsonaro também foram patrocinados? E por que isso é relevante saber? Porque nós tivemos muitas manifestações em favor de Bolsonaro ao longo de todo o ano de 2023. Essas manifestações, elas eram espontâneas? Havia dinheiro público investido nisso? E esses 100 mil reais, a Polícia Federal suspeita que era dinheiro vindo diretamente da Presidência da República. Dinheiro público sendo utilizado para insuflar atos contra a própria República, contra o Estado Democrático de Direito, que acabaram culminando com toda a destruição que nós tivemos na Praça dos Três Poderes.
Isso mostra, pessoal, que os atos em favor de Bolsonaro ou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro não eram espontâneos. A Polícia Federal trabalha com isso, derrubando a tese dos acusados ou dos investigados de que os atos eram espontâneos e eles não tinham absolutamente nada a ver com isso. Porque é o que Bolsonaro está falando. É o que os outros investigados também estão falando. Não, foi uma manifestação espontânea, aquelas pessoas foram para lá, elas foram mobilizadas pelo dever cívico e patriótico. O que nós estamos vendo que não é bem assim. Se havia dinheiro vindo da presidência da República ou dinheiro para financiar os atos, e não somente de empresários, mas dinheiro público, dinheiro que era comandado ou direcionado, discutido por um aliado de Bolsonaro, pelo seu ajudante de ordens, ora, então havia um planejamento. Se havia um planejamento, havia uma antecedência, e pessoas próximas a Bolsonaro sabiam, possivelmente o próprio Bolsonaro também sabia disso. E ele nada fez para coibir. É função do presidente da República zelar e proteger as instituições públicas. Bolsonaro não fez isso. E agora, nós podemos começar a entender os motivos dos fiascos de público de Bolsonaro ao longo de todo o ano de 2023. Todos os eventos públicos de Bolsonaro ou dos bolsonaristas foram verdadeiros fiascos, contrastando e muito com aquilo que nós vimos em 2022 e até mesmo 2020 e 2021. Todos os atos em 2023 foram demonstrações de fraqueza. Possivelmente porque, diferente do que acontecia na época que Bolsonaro era presidente, havia patrocínios públicos para os atos. A gente sabe que o cartão corporativo foi muito utilizado por Bolsonaro nessas manifestações em favor dele na época que ele era presidente. Motociatas e afins. Quando Bolsonaro deixa a presidência, ele perde o acesso a esses recursos. Ele perde o acesso ao cartão corporativo para pagar lanche, para pagar gasolina, para encher ali os tanques das motos. Então isso também ajuda a explicar o motivo de Bolsonaro ter pedido tanto apoio e também o motivo dele ter tido tanto apoio na época que ele era presidente. Mostrando que o capital político dele, grandioso como ele especulava, nunca existiu de fato. E agora, Bolsonaro vai nos próximos dias, nas próximas semanas, tentar dar mais uma demonstração de força. No dia 25 de fevereiro, em São Paulo, na Avenida Paulista, Bolsonaro quer chamar a população para ir lá, tirar uma grande foto, mostrando que ele tem apoio popular, que ele tem apoio do povo e que ele pode intimidar o judiciário. Uma demonstração de força que tem tudo para ser um grande erro. E por quê? Porque essas mobilizações em favor de Bolsonaro, elas só eram numerosas porque tinham patrocínios públicos. Sem o patrocínio público, como que ele vai conseguir colocar um grande contingente de pessoas na rua? Não vai. Então essa demonstração de força que Bolsonaro quer dar com uma grande foto vai ser uma foto esvaziada. Uma demonstração, na verdade, de fraqueza. Se Bolsonaro tem como objetivo intimidar o judiciário, intimidar as instituições públicas com o seu ato no domingo, ele não vai conseguir. Ele tentou fazer isso em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Falou de levar 20 mil pessoas. Não tinha 200. Mostrou que está fraco. Depois, agora ele tenta um ato em São Paulo. 20 mil pessoas? Acho pouco provável. Não vai chegar a 5 mil pessoas. Bolsonaro não tem mais recurso, não tem mais capital político, não tem mais cartão corporativo, ele não tem absolutamente mais nada. E o depoimento de Mauro Cid, esse novo depoimento, tem tudo para liquidar, de uma vez por todas, o ex-presidente.